está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, para mim, são sintomas de uma sociedade doente. Pelos sintomas você descobre a doença, mas você não cura a doença pelos sintomas. E o problema de muitas narrativas não é o que elas dizem, mas o que falta ser dito. Quem dominou a chamada faixa de Gaza e não entregou para os palestinos foi o Egito. Quem dominou a Cisjordânia e também não entregou para os palestinos foi a Jordânia. Então é um erro histórico dizer que Israel invadiu o território dos palestinos e foi tomando conta da terra e agora coloca os palestinos no estado de apartheid. Ora, para uma população que está à miséria, que não tem nada para comer, que Israel está oprimindo, que não tem nada, onde aparece tanto dinheiro para lançar milhares de foguetes, cada um, olha, colocando 50 mil reais ao preço de 2006. É muito dinheiro. Aquele braço extremista do Islã, eles não querem um país para os palestinos, eles querem acabar com Israel. Uma das últimas frases do diário de Anne Frank, ela escreveu assim: por alguma razão, eu ainda acredito na humanidade. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Vou fazer uma live com o Rodrigo Silva, que é arqueólogo, que é estudioso de Israel, que é orientador da Record em várias séries importantes, séries que tratam da história de Israel e do povo e dos povos que antecederam a nós todos. Vou conversar com o Rodrigo aqui. Tem uma entrevista dele no meu canal que ele fala de Gênesis e outras séries. Mas hoje, especialmente, vou conversar com ele sobre essa situação no Oriente Médio. Ele é arqueólogo, teólogo, escritor, é mentor da Rede Record, vai a Israel inúmeras vezes, tem um conhecimento profundo sobre a história de Israel. E eu quero saber como é que ele está enxergando esse momento histórico. Ele que é um homem que estuda a história, que conhece muito a história. Se gostar do meu canal, se gostar das minhas entrevistas, por favor, compre selos, me prestigie, porque isso me dá prestígio no YouTube e me dá prestígio junto a vocês, seguidores do canal e que estão assistindo as entrevistas. Boa, olha aí ele, tudo bem? Bom falar com você, tudo bem? Eu tinha pedido a participação, mas depois eu vi que eu não tinha pedido para participar, eu só tinha falado que eu estava dando boa noite. É um prazer estar com você, É um apesar de prazer para mim, imagina. É uma honra também você aceitar o convite. Muito obrigada. Eu queria uma análise sua. Como é que você está vendo esse momento? Quer dizer, só pode estar vendo com tristeza, mas que avaliação você faz disso? Até onde isso vai? Não é? Eu vi agora há pouco na TV, não sei quantos mortos na faixa de Gaza, e isso não vai parar nunca, né? Porque tem que responder esses atentados também. Né? Exatamente. Nós vimos assim, o mundo, de certa forma, parece que virou de pernas para cima, não é? Porque nós estamos vendo esse ataque, tudo que está acontecendo no Oriente Médio, o Brasil também, o querido Rio de Janeiro, enfrentando essa onda de terrorismo também. Terrorismo também. Um dos grandes problemas que eu vejo, aliás, até vou falar com você que o que está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, para mim, são sintomas de uma sociedade doente. E não adianta, eu não sou médico, mas eu acho que qualquer médico pode concordar com o que eu estou dizendo aqui. Não, pelos sintomas, você descobre a doença, mas você não cura a doença pelos sintomas. Medicamento que acaba com o sintoma não resolve o problema. Então, esses sintomas me indicam alguns problemas sociais muito sérios, entre eles a perda dos laços familiares, a desumanização daquele que pensa diferente de mim, a falta de uma cultura de aceitação, de convivência dos diferentes. Isso já está campeando no mundo há algum tempo, e nós estamos vendo o registro disso em todas essas barbáries que estão acontecendo, seja na Ucrânia, seja no Oriente Médio, seja
aqui no Brasil e outros lugares também que estão padecendo aí de tantos males. Eu não sei onde é que a gente vai parar com isso, né? O que que vai dar com isso? Qual que é a tradição disso? Quer dizer, o que que há de legítimo nessa luta? Há alguma coisa Bom, legítima? vamos recortar então dentro do Oriente Médio. Na verdade, o que acontece é o seguinte, vamos esclarecer algumas coisas. Eu vejo aí, Leda, muitas pessoas até com um bom conhecimento, historiando todo o processo de criação do Oriente Médio. O correto é criação, porque foi feito em escritório bem burocrático, foi uma formação burocrática. E o problema de muitas narrativas não é o que elas dizem, mas o que falta ser dito. Então vamos lá. Aquele pedaço, aquele recorte de chão ali foi um dos pontos mais disputados de toda a história. Só para você ter uma noção, Jerusalém já foi destruída e reconstruída 20 vezes ao longo da história. Meu Deus. E menos 50 ocupações diferentes. A rigor, nós temos confirmação da presença do povo de Israel ali na região que hoje forma Israel e Palestina, desde o período antigo, desde o período do ferro. A comprovação arqueológica mais antiga que eu tenho da presença dos hebreus naquela terra ali, ou dos israelitas, como era o nome da época, vem da Estela de Meremptah, que foi um faraó da 19ª dinastia, por volta de 1280 a.C. Então você vê que naquela época, próximo ali a Ramsés II, Meremptah já falava que ele guerreava contra Israel. Então já havia Israel ali naquela época. Isso é uma das comprovações arqueológicas que já havia povo de Israel ali. E os palestinos, onde que eles surgem na história? Na verdade, os palestinos têm toda uma mistura de povos entre eles tiveram algumas miscigenações. Há muitos palestinos, entre aspas, que são árabes que migraram para lá no século XIX, e há artigos científicos mostrando que a matriz feminina que dá origem aos atuais palestinos vem da África subsaariana e foram levadas para a região ali, provavelmente por grupos escravocratas, isso por volta do período do Bronze, estou falando 2000 anos antes de Cristo. E então eles não são de origem propriamente dita árabe. Então eles estavam ali, mas houve o reino de Israel, vieram os romanos, dominaram aquela região. Adriano, em 132, expulsou os judeus ali, mas nunca deixou de haver judeus morando. E Adriano, artificialmente, chamou a região de Ciro-Palestina. Foi uma forma que ele fez de caçoar dos judeus, porque Palestina é a latinização de Pelechet, em hebraico, ou filisteu. Então, a rigor, os palestinos não são palestinos. Esse é um nome artificial que lhes foi dado, não necessariamente aos que estão lá hoje, aos que eram habitantes da região, por Adriano. Então, chamá-los de palestino é tão artificial quanto chamar o índio de índio. Nós sabemos que esse é um erro pentencenário de Colombo e Cabral, que quando chegaram aqui pensaram em estar chegando às Índias, e em virtude disso chamaram os nativos de índios. E o nome ficou até hoje, mas em termos literais, o índio não é da Índia, então deveria ser outro nome. O palestino não é filisteu, é um nome que foi dado por Adriano. E aí, depois dessa época, de 132 a.C. para cá, você teve várias disputas ali. Vieram os egípcios, dominaram a região, depois os persas, depois vieram os árabes, depois vieram os cruzados, depois vieram os mamelucos, depois vieram o Império Otomano, depois veio o Mandato Britânico e a criação do Estado de Israel. Então, nunca houve um país chamado Palestina que foi invadido. Aí alguém pode falar, tudo bem, mas quando criaram o Estado de Israel, a ONU, que na época era a Liga das Nações Unidas, também criou a Palestina, o território que seria dado aos palestinos, é verdade. Só que não foi Israel que recusou o acordo. Quem dominou a chamada faixa de Gaza e não entregou para os palestinos foi o Egito. Quem dominou a Cisjordânia e também não entregou para os palestinos foi a Jordânia. Então é um erro histórico dizer que Israel invadiu o território dos palestinos e foi tomando conta da terra e agora coloca os palestinos no estado de apartheid. Eu termino a minha resposta dizendo que essa é uma outra frase dita sem responsabilidade histórica, com uma comparação que não procede. Eu estive em Joanesburgo, eu estive na África do Sul, eu visitei o que foi o apartheid ali. Em Israel, lá em Jerusalém, vamos pegar Jerusalém,
você tem o lado oriental de Jerusalém, e no lado oriental que tem a porta de Damasco, eu vejo judeus entrando e árabes saindo, e muçulmanos e palestinos, sem problema nenhum. A maior parte dos motoristas de ônibus, quando eu estou com o grupo lá, são muçulmanos, que fazem oração deles para Meca. Lá, eu nunca vi no metrô uma mulher muçulmana tendo que sentar num banco separado da mulher judia, como acontece no apartheid, ou aconteceu no apartheid. Uhum. Tem na Universidade Hebraica uma sala só para os palestinos separada dos israelenses. Pelo contrário, eles estudam na mesma sala. Nós temos pessoas palestinas ocupando cargos no governo, em grandes hospitais. Então, falar que existe um apartheid é um anacronismo muito sério e irresponsável. Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Eu conversei com algumas pessoas que moram em Israel, especialmente uma menina que é guia turística chamada Aline, Muito bem. E ela me disse que os palestinos trabalham em Israel, Inclusive, trabalham em Jerusalém, vão para cidades ali próximas, porque ganham mais e trabalham regularmente, entram e saem, ou entravam e saíam da faixa de Gaza com muita liberdade. Que isso não é verdade, que eles não entrassem, quer dizer, agora sim, agora está uma confusão, mas antes disso não era assim. Não. Quando o pessoal fala, eles passam uma ideia assim, o muro da vergonha que isola a Palestina do resto do mundo. E como eles descrevem, parece o seguinte, que toda a faixa de Gaza está cercada de muro e que os palestinos não podem sair dali de jeito nenhum, estão confinados. Como se fosse uma prisão mesmo, que alguém que está lá na Papuda ou alguma outra prisão aí do Brasil não pode sair. Isso não é verdade. Primeiro que esse muro não pega toda a extensão da faixa de Gaza, apenas um percentual dela pequeno. Segundo, como a Aline falou, e ela está corretíssima, antes da guerra, tinha muitos palestinos que trabalhavam do lado de cá, inclusive em kibbutz. Outro detalhe importante de dizer, Israel, que até hoje Israel tomou aquela terra da faixa de Gaza da mão do Egito. É isso que dá tristeza, Leda. Não é que a gente está puxando sardinha para o lado de Israel, isso não é isso. É que eu não vejo muitas pessoas sendo honestas com todos os capítulos da história. Tá certo? Leda Nagli é muito mais do que o período que você trabalhava como telejornal. Sua vida é muito mais do que aquilo. Agora, se eu pegar a sua vida e reduzir só aquilo ali, foi uma fase da sua vida bonita, mas você teve outros papéis jornalísticos, o seu currículo não está reduzido àquilo. E se eu reduzir apenas aquilo, eu estou até criando uma caricatura de quem você realmente é. Da mesma maneira, a história do Oriente Médio. Então, quando o pessoal pega ali e fala que o pessoal está preso ali, parece que é uma barbárie, isso não é verdade. Israel tomou aquela terra que o Egito não reconheceu e não entregou para os palestinos. Israel tomou aquela terra, tomou a Península do Sinai, depois devolveu para o Egito, no acordo de paz, a Península do Sinai e entregou aquela terra para os palestinos, falando especificamente da faixa de Gaza. E a partir do momento que Israel entregou, Israel, há mais de 50 anos, está dando para eles água, luz, condições, recursos financeiros. Isso não é contado. Então, eles falam que Israel está tomando tudo. Agora, faça uma conta, Leda. Em 2006, o lançamento de um foguete da faixa de Gaza, em nosso valor, seria o equivalente a R$50 mil cada foguete. Isso em 2006. Agora, você que é uma mulher inteligente pode fazer pelo menos uma tentativa de aplicar uma correção de 2006 para hoje. Se era 50 mil em 2006, quanto seria hoje, com inflação baixa? Segundo, R$50 mil era o preço do lançamento, não da confecção e armamento.
Agora você vê, da faixa de Gaza saíram só dessa vez milhares de foguetes. Ora, para uma população que está à miséria, que não tem nada para comer, que Israel está oprimindo, que não tem nada, onde aparece tanto dinheiro para lançar milhares de foguetes, cada um, olha, colocando 50 mil reais ao preço de 2006. É muito dinheiro. Aí eu faço duas perguntas. Quem está dando esse dinheiro para armar o Hamas contra Israel não poderia dar esse dinheiro para melhorar a infraestrutura das pessoas que supostamente estavam oprimidas por Israel? Não podia dar dignidade efetivamente a Palestina. Palestina. E os próprios representantes do Hamas, já que eles foram um poder que alegam ser eleitos pelo povo, isso significa que eles tinham em caixa milhares e milhares de dólares, milhões e milhões de dólares, que ao invés de aplicar em melhorar a vida das pessoas, estavam aplicando em armamento. Então, essa conta não fecha. É porque a sensação que a gente tem é que o povo palestino não interessa ao Hamas. Né? Ele não está protegendo o povo palestino ou querendo o bem-estar e o progresso e tal. Ele está querendo a guerra, ele está querendo destruir Israel. Mas por quê? É uma questão muito interessante. Quando Maomé começou o islamismo, ali no 6º século de nossa era, Maomé, ele tinha algumas questões assim, porque você tem o Maomé histórico, tem o Alcorão e tem a Sura e tem outras tradições muçulmanas que vieram depois. E é interessante que Jerusalém nem aparece no Alcorão, o nome Jerusalém. Fala de Al-Aqsa. Aí alguns acham que a Al-Aqsa que menciona lá é Jerusalém, mas lá na Arábia Saudita tem líderes muçulmanos que falam Al-Aqsa não é lá, Al-Aqsa é na Arábia Saudita. Então Maomé fala de duas cidades sagradas, Meca e Medina. Mas uma tradição posterior a ele diria que, na verdade, Maomé teria ido espiritualmente a Jerusalém e ali ele encontrou com Jesus, Abraão e Moisés. E esses o conclamaram a fundar o Islã, as 5 orações principais. Ele subiu até o paraíso, então Jerusalém se tornou cidade sagrada. Mas até aí não responde a sua pergunta. Por que então essa briga? Alguns pensam que como Maomé e muitos árabes são descendentes de Ismael, não todos os árabes, mas uma boa parte deles, nós sabemos que Ismael era um dos filhos de Abraão, que foi rejeitado por Abraão quando Sara ficou grávida de Isaac. E Isaac nasceu. Depois que Isaac nasceu, Sara mandou Agar embora. Agar era mãe de Ismael. Então ela foi embora com o filho para o Egito e depois ele foi para a região da Arábia Saudita e se tornou o pai dos árabes. Então parece que esse tipo de ranço, de ódio, já vem desde lá de trás. Pode parecer um pouco estranho falar isso, mas nós sabemos que muitas tragédias na história começam por uma questão particular. Chicago, no século XIX, teve 70% da cidade incendiada porque um camarada que foi ficar numa fazenda com a namorada, ele queria ganhar pontos com o sogro, foi ordenhar a vaca de madrugada, ele não sabia fazer aquilo ali, e derrubou a lanterna com o candeeiro em cima de uma palha lá, aquilo pegou fogo, e graças a esse camarada que estava querendo impressionar o sogro, você teve 70% da cidade de Chicago incendiada no século XIX. Então, pequenos atos dão, a longo prazo na história, grandes consequências. Agora, a partir disso, eu devo dizer também que, depois de Maomé, o islamismo, uma parte do islamismo assumiu um viés muito radical da espada. A igreja também não colaborou nesse tempo. Por quê? Eu já estou no século XII, você começa as cruzadas, a briga por causa de Jerusalém, então eles sempre começavam a ver nos cristãos que vinham brigar por Jerusalém inimigos. E muitos exércitos dos cruzados também praticavam barbárie contra os cristãos. Aí você vê um outro problema que eu chamo a atenção para hoje, que é a narrativa, a educação, a ideologia. A criança já crescia no feudo, sabendo que o pagão mouro, por exemplo, tinha que ser eliminado. Tinha que ser, ou ele batizava, ou ele tinha que ser morto. E ele ia para as cruzadas assim. Em contrapartida, a criança que crescia na região do Oriente Médio sabia que os cristãos eram os infiéis. Então o cristão chamava o muçulmano de pagão, o muçulmano chamava o cristão de infiel.
começavam aquelas brigas, isso nunca acabava. Essas crianças iam crescendo, crescendo, um dominando o outro, um tomando conta do outro. Então, E quando o ele ódio apossava, também crescendo, né? crescendo, e ele permanece. Esses desenhos infantis que a gente assistia do Pica-Pau, que sempre tinha dois sujeitos brigando numa montanha lá, que eles nem sabiam porque eles estavam brigando, pode ser caricato, mas ilustra uma realidade de ódios que são disseminados ao longo de gerações. E hoje, esse ódio é ensinado em muitas escolas muçulmanas. Tem muito... Eu vi vídeos de meninos, crianças muçulmanas, 7, 8 anos, dizendo isso. Eu vou crescer para matar judeus e tal. Quer dizer, uma coisa totalmente insana. Né? A criança não nasce assim, ela foi ensinada. Né? A criança, por si mesma, ela não constrói esse ódio. Né? Então, com certeza. Ó, na época do Estado Islâmico, o que eles faziam? Eles pegavam as crianças e colocavam as crianças para criar um coelhinho, um cachorrinho. Quando a criança pegava afeto, ele falava, esse é um infiel, você tem que degolar. Então, existem algumas práticas de perversidade e alguém pode até estar nos assistindo e falando assim, mas peraí, o Rodrigo está generalizando. Mas é verdade, é verdade. A gente não pode, toda generalização é estúpida. Porém, eu não posso, em nome de uma maioria que não tem nada a ver com aquilo, me calar diante da denúncia dessa minoria barulhenta, porque ela é que dá trabalho. Eu vou dar um exemplo para você. A maioria dos alemães não eram nazistas. A maioria dos alemães não eram antissemitas. Foi uma minoria que matou 6 milhões de judeus. Mas eu não posso, em nome do alemão de bem, me silenciar diante de Adolf Hitler, ou de Heimann, ou de qualquer outro dos líderes lá da Gestapo, porque essa minoria perigosa é que faz barulho. A maioria, ela é até indiferente, tão indiferente que ela não consegue impedir a minoria. Uma vez alguém nos Estados Unidos desafiou uma palestrante, falando assim, olha, eu sou muçulmana, ela estava de véu, e vocês estão falando aí contra o radicalismo muçulmano. Eu não me sinto contemplada. Aqui na América há 8 milhões de muçulmanos, tantos milhões em tal lugar. É uma minoria que faz isso. Vocês estão colocando de uma maneira que o mundo vai pensar mal de nós. Aí a palestrante falou, não, você tem razão. É cerca de 20% dos muçulmanos que são radicais desse jeito. Agora, o que significa 20% de 1 bilhão e 300? 300 milhões. Eu estou falando mais que a população americana. Então eu tenho que falar. Sabe? Então ninguém aqui está querendo criar agora um ódio ao muçulmano, não é islamofobia, não é um desrespeito à religião islâmica, não é um ódio ao palestino que mora no Brasil, ou ao libanês também, e nem uma defesa cega a Israel, mas é realmente a denúncia a um grupo que pode não ser considerado terrorista oficialmente pela ONU e pelo nosso país, mas pratica barbáries como um grupo terrorista. Ah, mas eles foram eleitos democraticamente. Adolf Hitler também foi eleito democraticamente na Alemanha, nem por isso deixou de ser um perigo. Mas a eleição não quer dizer que é um bom comportamento. Exatamente. Vários, o Saddam Hussein também foi eleito, né? Idi Amin Dada também em Uganda foi eleito. Idi Amin, é verdade. Sabe? Então a gente tem que falar justamente pelo seguinte, Leda, nós todos estamos com a nossa liberdade em risco, porque aquele braço extremista do Islã, eles não querem um país para os palestinos, eles querem acabar com Israel. E não somente Israel, também com os cristãos, os dois povos do livro, que é Israel e os cristãos. Há 8% de palestinos hoje que são cristãos. E eles sabem o que eles passam nas mãos de outros radicais ali, e são palestinos, não são judeus, são palestinos. Eu conheço palestino, que uma vez eu fui à casa dele, e ele é cristão, e ele me falou assim, você vai, isso lá no Oriente Médio, a esposa dele perguntou assim, como é lá no Brasil? Que eles ficam entusiasmados para saber, porque o Brasil para eles é muito exótico. O Brasil é comum para nós, mas para eles, o Rio de Janeiro, ela ficava encantada. Disse que o sonho era conhecer o Rio de Janeiro. Aí eu explicando como era aqui no Brasil e tudo, e ela falou, e as religiões, como é que eles dividem as pessoas por religião? Eu falei, como assim? Nos bairros, o bairro que você mora, por exemplo, é de cristão, né? Eu falei, não, meu bairro tem pessoas que vão para a igreja, tem gente que é católico, tem gente que é protestante, tem gente que é espírita, tem gente que é ateu, no mesmo prédio, tem gente que é agnóstico, tem gente que é mórmon, tem gente que é de tudo.
E ela ficou assim, olhando para mim, olhou para o marido dela. Mas como assim? Eu não estou entendendo. E eu, por um momento, também não estava entendendo a indagação dela. Ela falou, mas eu acho que você não entendeu a minha pergunta, meu inglês não é tão bom. Ela falou assim, eu estou perguntando assim, pessoas que são de outras religiões, onde é que elas têm que morar? Eu falei, no mesmo prédio, no mesmo bairro. Ela falou com o marido, vamos para lá. Aí eu comecei a entender a situação, porque eles, por serem cristãos, a criancinha dele falou, não tem um dia que a minha criança vai brincar no parquinho que não tem uma pedra voando. As crianças têm que brincar dentro de casa. Os vizinhos, não, os maridos muçulmanos proibiam as mulheres de conversar com ela, sabe? Então, eles não tinham paz. E eles eram palestinos. São, né? Então, existe esse problema. Eu não resisto, eu não tenho a sua cultura, então eu vou falar morrendo de medo de estar errada, tá? Mas isso me parece a população do Morro Carioca. Eu vivi 45 anos no Rio de Janeiro, em São Conrado, especialmente. Então, eu tenho um olhar, né, sobre essa comunidade, eu conheço as pessoas dessa comunidade e sei o que elas passam. Tipo, relatos de manicures, de porteiros, cuja filha adolescente tinha que ir com a mãe para o salão, que ela era manicure, durante as férias. E eu ia fazer minha unha e perguntava, mas por que você traz a sua filha, coitadinha, para ela ficar sentada o dia inteiro? Porque era um tormento aquilo para a menina, né? Claro. Porque, claro, você levava até um caderno de desenho para ela, alguma coisa assim, já pensando nisso, né? Que ela estava sofrendo ali. Quando o seu filho também estava de férias e estava brincando em algum lugar, entendeu? E aí ela dizia, mas eu não posso deixar ela lá, porque ela é muito bonitinha. E ela já é pré-adolescente, se eu deixar, pode. E aí vinha uma história de pânico, né, dela e verdade, verdadeira. Não era uma história, uma criação dela, era uma possibilidade, né? Seria possível que acontecesse. Então, é um povo que sofre muito vivendo sobre a guarda, entre aspas, dos bandidos, né? Com Porque certeza. você vai para casa e volta de casa, tem sempre alguém com uma metralhadora. Não é uma coisa confortável, né? Não pode ser confortável, né? Motos, são 2.000 motos andando num zigue-zague. Como é que você vai atravessar uma rua? Tudo é difícil numa comunidade, né? Aí a Olha, boca de fumo muda para sua porta, você tem que achar outro lugar para morar, porque você não pode ser contra Uhum. a boca de fumo, né? Então, é uma situação muito difícil. Me parece uma situação muito parecida, né? Guardadas as devidas proporções, não é? Com esse Palestina, a faixa de Gaza. Não deixa de ser. O Rio de Janeiro cansa de ter esse apelido, as pessoas falarem. Ali é a faixa de Gaza aqui do Rio de Janeiro. E a gente vê isso. Ontem, quando a gente viu que 35 ônibus queimados, qual é a população prejudicada? É da periferia. Da periferia, que não vai ter, que voltou. Teve gente que andou 11 quilômetros para voltar para casa ontem à noite. Quer dizer, que é uma situação absolutamente injusta, né? É uma situação de guerra. É uma guerra isso. Embora as autoridades do Brasil não reconhecem que há o terrorismo na faixa de Gaza contra Israel e tal, porque a ONU não reconhece. Mas não reconhece no Rio de Janeiro também, né? Exatamente. Agora, vai perguntar isso para esse que andou 11 quilômetros, ou aquela mulher que teve que pular no ônibus em chamas para não morrer queimada e ainda caiu, uma senhora de idade que ouvia as cenas. Agora, sabe, você foi muito feliz na comparação. E ontem, por uma casualidade, eu não pude ver quase as notícias durante o dia, porque eu estava envolvido em coisas aqui da faculdade, e eu já entrei para uma live com um rabino ontem. E eu dei exatamente esse exemplo das comunidades no Rio de Janeiro, sem saber até então o que havia acontecido com os ônibus aí que você falou, os 30 e tantos ônibus. A comparação, infelizmente, ela é precisa. Você falou, olha, não sei se eu estou sendo... Não, está corretíssima. E eu vou mais além. Muito triste. Eu hoje aqui, eu posso falar de um traficante, eu posso falar, é lógico, depende, eu também posso ser ameaçado. Mas é menor o risco. É menor o risco. Eu posso vir aqui e falar assim, olha, o tráfico está terrível. Eu posso falar isso porque eu não moro lá.
O morador não tem a mesma liberdade Claro que que eu tenho, porque não. o sujeito sabe onde é a casa dele, tá certo? E as comparações são muito parecidas com o que o Hamas faz. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o líder do tráfico, seja o líder do tráfico ou o miliciano, que é apenas uma variante da É, mesma criminalidade miliciano, eles também, eles não fazem só coisa ruim no morro, eles também fazem benfeitoria. sim. Eles, às vezes, cesta básica no Natal, eles mandam instalar internet boa para todo mundo, eles compram, de certa forma, o silêncio e a cumplicidade dos cidadãos ali, que não é que eles, na verdade, estão assim, ludibriados, eles são reféns, não é que Sim. eles se vendem, é pelo outro jeito. Então ele manda colocar um gato lá. Onde o Estado não entra, entra o tráfico, né? Exatamente, ele coloca um gato lá, e enquanto você tem que pagar na sua casa aí 50, 70, 60 reais por causa de um streaming de TV, o de lá, todas as casas tem de graça. Olha, isso aqui com os cumprimentos do fulano de tal, chefe do morro aqui, né? Mas em compensação, se vocês saírem da linha, nós passamos fogo, sabe? Então, o Hamas faz a mesma coisa lá na Palestina. Eles constroem hospital, eles constroem creche, só que eles põem todo o arsenal ali de baixo. E a população vira escudo humano. A mesmíssima coisa. Como foi com esse hospital que, na verdade, a bomba caiu no estacionamento? Mas Exatamente. me disseram, eu entrevistei alguém que me disse que o arsenal do Hamas é no subsolo desse hospital, um dos QGs. Exatamente, um dos QGs. O arsenal ele fica um pouquinho adiante que eles falaram, perto de um cemitério que fica ali atrás. E o lugar do lançamento, tanto é que o lançamento foi atrás do cemitério, e um míssil foi, o outro ricocheteou e caiu no hospital. E eles automaticamente colocaram a culpa em Israel. Eles desfilaram por aí. Leda, não quero criar agora um argumento ad hominem, porque mesmo o perverso pode falar a verdade, mas convenhamos, quem tem a coragem de pegar uma boneca de silicone, não sei se você viu essa cena, e andar correndo com a boneca falando que era uma criança que Israel tinha matado, e era uma boneca. Eu mostrei o vídeo para um artista plástico Meu que nós temos, Deus. e esse artista, ele fez até algumas peças aqui para o museu, é tipo Madame Tussauds, ele tem a qualidade dos bonecos de cera da Madame Tussauds. E eu perguntei, fulano, o que é isso aqui? Quando ele olhou, ele é especialista. Ele falou, Rodrigo, isso aqui é uma boneca de silicone. E mal feita, diga-se de passagem. Eu faria uma melhor. Ela está errada, que isso é uma boneca. Boneca. E eles saem correndo com a boneca assim, passando rápido na câmera para ninguém pegar detalhe, falando que era uma menina que Israel matou. Quem tem a coragem de colocar crianças em jaula? Quem tem a coragem de matar e violentar mulheres? Aliás, sob uma égide religiosa, porque existem alguns intérpretes de algumas passagens do Alcorão que acreditam que em situação de guerra o homem está liberado para molestar a mulher e isso não é crime perante Alá. Em situação de guerra. Existe isso? Essa é a interpretação. Eu estou falando que é muito muçulmano. Isso é mentira, não tem. Há essa interpretação, sim. Meu Sim. Deus. Tanto é que eles fazem. A promo que eles fazem. E geralmente quem faz. Porque eu não entendia por que eles falam em Alá e fazem isso. Exatamente. Lembrem, aqui eu vou até falar uma coisa interessante. Quem faz essas coisas não são muçulmanos ateus, não são árabes ateus, não são agnósticos, são religiosos. E quando a pessoa tem a coragem de atirar numa casa de família e gritar Allahu Akbar, Alá é grande, ele não está seguindo o ateísmo, ele está sendo Ele é religioso. é crime religioso. Então, se ele está fazendo aquilo e ele é leitor do Alcorão, é porque ele tem a interpretação que ele pode fazer aquilo naquela situação. Senão, ele não faria. Então, a prova maior que eu não estou mentindo é que os religiosos praticam essa barbárie achando que estão louvando Alá. Então, mesmo que muitos muçulmanos abominem esse tipo de prática, existe, como também no cristianismo, pessoas que mataram na Idade Média em nome de Deus e levaram pessoas para a fogueira em nome de Jesus e forçaram índios à catequese em nome de Jesus. Então, embora eu seja um cristão, defendo o cristianismo, eu não vou esconder pessoas que desvirtuam o ensinamento de Cristo. E aproveito até para dizer uma coisa. Existe uma lógica aqui que ela é falaciosa. Eu vou até aproveitar a ilustração que você deu do morro para colocar a minha lógica. As pessoas sempre falam o seguinte, não, o Hamas fez isso aqui de errado, mas aí vem com aquela conjunção adversativa. Mas quando a pessoa
minimiza aquilo ali, vem com o mas na frente, eu confesso que me dá náusea. Me dá náusea, porque o que é hediondo, não existe mas. Quando você coloca uma conjunção adversativa após um crime hediondo, você se torna cúmplice daquilo, pelo menos ideologicamente. Imagine se eu chegar aqui no seu, conversando com você, e a gente fosse tratar de um homem aqui que praticou feminicídio com requinte de crueldade com várias mulheres. Aí eu falo assim, não, realmente, ele matou algumas mulheres, mas ele sofria traumas de infância. Você, desculpa, eu não converso Não mais tem com esse sujeito. mas. Não existe. Aí o que acontece? Vamos colocar agora uma comparação com o morro. A polícia tem problemas? Tem. Tem erros da polícia? Tem. Tem. Tem corrupção na polícia? Tem. Ponto. Não nego isso. Agora, o traficante. Eu não posso falar que no tráfico tem corrupção. O tráfico é a corrupção. Eu não posso falar que no tráfico tem a banda podre do tráfico. Todo tráfico é banda podre. Não é como a polícia, que tem o bom policial e o mau policial. Não existe o bom traficante e o mau traficante. Todos eles praticam crimes hediondos. Tá certo? Então, quando eu agora minimizo o que o tráfico faz, sob esse argumento, não, tá bom, o tráfico realmente praticou uma barbárie lá, mas a polícia do estado do Rio de Janeiro tem corrupção. A polícia, eu jogo a polícia com uma explicação que não justifica o que eles fizeram, sabe? E aí eu falo, pois é, mas o tráfico fez isso, mas a culpa é da polícia, que tem corrupção, e o pobre coitado do trabalhador sofrendo na mão da polícia. Espera um pouco. O pobre coitado do trabalhador está sofrendo na mão do tráfico também. E alguém, um bandido, entra em minha casa, eu vou ligar, é o 190 da polícia. Então, em que pese a verdade que existe corrupção na polícia, é falaciosa a narrativa que você pega corrupção da polícia como justificativa para o que o crime organizado faz. Então, em que pese erros que Israel possa ter cometido aqui e acolá, compará-los a qualquer justificativa plausível para o que o Hamas fez, não tem sentido. O Hamas é um grupo como o Boko Haram, como Al-Shabaab, como o Estado Islâmico, como o ISIS. E eu não vejo... Você vê possibilidade de paz? Porque eu já pensei muito nisso, eu vi filmes, eu vivi um momento em que eu acreditava nessa paz. Eu acreditava na possibilidade da paz, que um dia ela aconteceria. Hoje eu acho que é quase impossível. Eu também creio. Eu vou dar duas respostas para você. Uma mais otimista, outra mais pessimista, que é a que eu estou mais tendente a ela. A mais otimista é aquela que diz assim, bom, quem poderia dizer que um dia a Itália e Grécia iam estar unidas numa comunidade europeia, tendo a mesma moeda, as mesmas leis, os mesmos princípios? Quem diria que a Alemanha e Inglaterra iriam estar unidas como países irmãos? Na época, lembra, no passado, Winston Churchill falou que se Hitler invadisse o inferno, ele se aliaria ao diabo só para ir contra Hitler. E hoje os alemães e ingleses convivem bem. Então, olhando por esse lado otimista, por que não pensar que amanhã palestinos e judeus vão estar bem? Tanto é que a maior parte dos palestinos e judeus se dão bem. É o grupo terrorista que faz o terror. O outro lado mais pessimista, ou que a gente também tem essa tendência, ele já pensa assim, olha, ainda que essa paz possa vir, ela tende a demorar, porque imagine a situação de uma criança. Eu vi uma cena que me deixou assim, me cortou o coração. Uma criancinha palestina, tremendo de medo, com o olho assim... Eu vi, arregalado, é horrível. Isso, e o médico começa a consolá-lo ali, e ele fica tremendo, daqui a pouco ele só queria desabafar, ele chora. Pensa naquela criança, o que ele entende de Israel? Ele não entende nada do que está acontecendo. Ele só entende que a casa dele foi bombardeada. Eu não sei detalhes daquela criança, se morreu o tio dele, o avô dele. De repente, o pai e a mãe só sobrou ele. O cachorrinho de estimação que ele tinha morreu. Essa criança já nasce com um trauma em relação a Israel, e se ela estiver nas mãos das pessoas erradas, que vão ensiná-la a odiar, que vão ensinar que não existiu o Templo de Salomão, que vão ensinar que Jesus é palestino, que vão ensinar que o judeu é terrível, como os nazistas fizeram
contra os judeus na Europa, essa criança vai ser o substituto amanhã, não necessariamente essa do vídeo, essa criança qualquer tem a ser alguém que amanhã vai também liderar uma guerrilha. Eu vou até falar uma palavra em árabe, Inshallah, ou Oxalá, como a gente fala, que não aconteça, né? Mas há essa tendência. Agora, se você me permite, como homem de fé, eu também não posso deixar de ter, isso é muito particular, mas como nós temos uma audiência majoritariamente cristã, eu falo para católicos, protestantes, evangélicos, qualquer um que tenha uma filiação relacionada a Jesus Cristo. A leitura profética da história diz que, no fim dos tempos, a grande crise vai preparar o mundo para a vinda do anticristo. E o anticristo vai trazer uma suposta paz à humanidade. E essa paz que o anticristo trará, num primeiro momento, parecerá uma paz real, mas não é. E aqueles de bem que têm uma ligação espiritual com Deus vão reconhecer que o anticristo é o anticristo. Eles não vão aceitar, provavelmente vão ser perseguidos, mas quando essa situação chegar no seu ápice, Cristo voltará. Como diz o velho credo, rezado nas missas desde o 2º século de nossa era até hoje, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, vir a julgar vivos e mortos. Esse era o credo que nós temos no Novo Testamento, no 2º século. A Igreja Católica o manteve, o protestantismo também. Então eu sempre fico sem sensacionalismos, com um olho na história, outro na profecia. Mas dá uma agonia, não dá? Sim. Quer ver? Vou mostrar para você o que o próprio Jesus de Nazaré falou. Vou ler 2 passagens, se você me permite aqui. Não estamos fazendo um culto, mas como a Bíblia também é cultura, eu lhe peço licença para ler 2 trechos escritos há 2000 anos por Cristo. Lucas, capítulo 21, Jesus falou o seguinte. Só um segundo. Lucas, capítulo 21, versículo 28. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Diz que elas desmaiariam de terror. No grego aqui você tem a palavra aporoi, que significa poros fechados. Alguns homens pessoas desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que vão sobrevir ao mundo. E ele continua dizendo, ora, verso 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Então, assim como a parte mais escura da noite é aquela que antecede ao alvorecer, como eu creio em Deus e creio na mensagem de Jesus, eu, apesar dos pesares, apesar do medo, eu estou angustiado essa semana, eu estou mal, sabe? Minha esposa falou, nossa, eu queria estar lá em Israel. Eu até falei, o que a gente vai fazer lá? O que a gente vai poder fazer lá agora? Ela falou assim, a gente não ia poder fazer nada, mas pelo menos a gente estaria lá tentando alguma coisa, né? Então, por um lado, é um misto de angústia, assim, não vou mentir, eu não tenho, nas minhas veias, há sangue, não há chocolate. Mas, por outro lado, eu lembro do que falou Cristo. Quando vocês virem essas coisas, ergam, porque a redenção está próxima. Deus te ouça. Mas deve ser muito, muito assustador esse momento naquela região, né? Porque é assustador para a gente, as imagens que a gente vê na TV, os relatos. Hoje, aquela senhora que foi libertada ontem pelo Hamas, que disse que apanhou de pau, né? De uma mulher de 85 anos, quer dizer, como é que você bate uma mulher de 85 anos? Né? É um negócio... Como é que você corta a cabeça de crianças? Como é que você entra numa... Eu vi uma outra história também, que eu não sei se é verdadeira, mas era emocionante, que é um senhor que colocou toda a família dele num bunker e ele ficou na sala. E Exatamente. Ele foi morto. Foi morto. Inclusive, tem um vídeo deles chegando e batendo nele. Sabe, Leda, todos nós somos pecadores. Todo mundo tem seus erros. Mas alguns conseguem ser perversos e Deus não tolerará a perversidade por muito tempo.
alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Antes de entrar no ar com você, eu estava conversando com um amigo israelense. Ele até ficaria assistindo, mas ele já estava cansado. Ele fala português. Ele já estava cansado. Falou, Rodrigo, eu tenho que dormir, que é madrugada. E ele é interessante porque é o professor Ariel, da Moriá. Ele é um expert nessa história, sabe? Até alguém que é interessante, se você quiser um dia bater um papo com ele, ele entende tudo. E ele é argentino-israelense. O Ariel, como quase todo israelense, é uma pessoa assim, de emoções muito militares. É como o inglês. O inglês, ele não demonstra, é diferente do brasileiro. O brasileiro, o judeu israelense e argentino ainda, ele já vem de uma cultura mais assim, de não demonstrar muita emotividade. Não é que eu não estou entrando em mérito de valores, eu estou apenas descrevendo uma característica. Uhum. Ele falou comigo assim, Rodrigo, não tem um dia sequer que eu não chore. Se eu estivesse falando isso de alguém como eu, como você, que somos brasileiros, que chora toda hora... Choramos à toa. Naquele perfil, eu conheço, a gente já se conhece há anos, ele fala, não há um dia sequer que eu não chore, sabe? Ele teve que pedir a esposa dele para sair do país, porque ela é brasileira, podia ser que a cabeça dela talvez não ia aguentar aquela pressão. De vez em quando vem a sirene, e ele falou, hoje eu passei a tarde inteira, e hoje foi um desses dias que eu derramei lágrimas, porque eu passei a tarde inteira em Tel Aviv, junto, que a vida continua, a gente tem que andar, a gente tem que ir para o supermercado. Ele estava com uma manifestação, na verdade não era manifestação, era uma tenda, onde estavam parentes dessas 212 ou 220 pessoas que ainda estão nas mãos ali, cada um em silêncio, com a foto do seu ente querido. Sabe? É gente que tem rosto. Leda, você é mãe e avó. Aliás, eu até falei com o Duda um pouquinho antes de a gente entrar aqui. Duda, para você, para a Zoe. Você imagina como mãe, Deus me livre, se fosse a Zoe estivesse ali, sabe? Por que eu estou falando isso? Eu não estou sendo apelativo nem sensacionalista. É porque essas pessoas têm nome. São Zoes que estão ali, são Dudas, são Ledas, são Rodrigos, são Lauras, para pensar na minha esposa aqui, que estão lá. Do lado palestino também tem gente morrendo, tem gente sofrendo, mas lembremos, não vamos cair naquele erro simplório. Meu pai, eu não sou aqui defensor de policial, mas eu nunca vejo, e agora estou falando para uma jornalista, me perdoe a crítica a alguns dos seus amigos, eu nunca, uma matéria, quando tem, por exemplo, uma gangue de um morro, invade o outro morro para pegar o ponto de drogas. Às vezes um jura o outro de morte e aquela gangue invade. E eles trocam tiros ali. Será que nunca morre ninguém? Porque eu nunca vi nessa todas as pessoas que morreram por bala perdida da polícia. Então, na verdade, é irônico. É irônico demais, porque não pode ser verdade, né? Pela lógica, não é? Parece que todo traficante é sniper. E quando eles brigam entre si, eles conseguem dar tiros entre eles que nenhuma criança se fere. Porque eu nunca vi ninguém queimando pneu em praça pública porque a criança foi morta pelo traficante no morro vizinho. Mas sempre, quando queimam pneus, a polícia é matadora. E muitas crianças crescem também com a visão distorcida da polícia, achando que policial é o caveirão, é tudo perigoso, não sei o que e tudo. Falei aqui antes e vou repetir. Há uma banda podre na polícia. Isso até os policiais... Não se pode negar isso. Pode negar isso. Só que no caso do traficante, eu não estou falando de uma banda podre do tráfico. O tráfico todo é podre. Então, querer falar, não, você está querendo defender policial, assassino de criança? Não, não é isso. É que não são as mesmas realidades de erros. É isso que está acontecendo hoje. Pode ser que há pessoas que estão morrendo pelo bombardeio de Israel? Pode. Mas equiparar Israel agora ao policial, que sempre é a polícia que mata a criança, é um erro histórico. Mesmo porque a gente tem que contar que o Hamas estava impedindo as pessoas de se deslocarem para o sul. Sim, não estão deixando as pessoas saírem. Estão deixando as pessoas saírem. Tem membros do Hamas infiltrados lá no sul, sabe, para pegar mantimentos para fortalecer. Então a gente ouve que não, Israel não está deixando abrir o corredor humanitário. Essa é uma notícia pela metade. E a mentira, às vezes, é apenas uma verdade que foi contada parcialmente. Uma verdade
parcialmente contada vira mentira. É assustador que uma grande parte da mídia e grande parte de governantes, de gente até que foi eleita, não é? No Brasil e em outros países, porque há manifestações do Rio ao Mar, ali, Palestina Livre, etc., em vários pontos do mundo, não é só aqui, né? Na França, na Alemanha, em vários lugares. Por quê? Em nome da esquerda, em nome da ideologia, essa defesa de... Porque quando você faz a defesa, supostamente, dos palestinos, você faz a defesa do Hamas, Sim, não é? mas não é. Porque não é do palestino que você está fazendo a defesa. Porque a Palestina, eu acho que a Palestina merece ter um país. Uhum, E o palestino merece ser livre. O palestino. concordo. Agora, o terrorismo não merece ganhar espaço. Uhum. Exatamente. O cidadão do morro merece ter a casa dele, Sim. para usar a ação do Brasil. Ele merece ter saneamento básico. Ele merece ter a mesma respeitabilidade da pessoa aqui embaixo. Que O morador do morro mora no asfalto, claro. ele merece ter um hospital, ele merece ter um SAMU ali na porta da casa dele. Mas o tráfico não merece ter gerência. Esse que é o ponto. Com relação à criação da Palestina... Mas o tráfico, às vezes, faz esse papel que eu suponho que o Hamas também faça. Quer dizer, eu suponho porque eu não sei nada sobre o Hamas, né? A não ser o que você lê na mídia, que às vezes é até favorável ao Hamas. Exatamente. Mas eu já ouvi muita história de traficante ajudar a levar para o hospital, o parto, a remover pessoas doentes, ajudar com a alimentação, porque o tráfico faz um papel, entre aspas, social, né, que o Estado não faz, porque o Estado não entra ali, né, e agora até com o aval de algumas autoridades, né, não entra no Morro no Rio de Janeiro com autoridade, agora não entra porque não pode entrar mesmo. Já não entrava porque não conseguia. Exatamente. Né? Como os políticos que não são ligados ao tráfico não podem fazer campanha nos morros, todo mundo sabe disso. Com certeza, com certeza. E esse todo mundo sabe tudo e ninguém toma atitude. Né? Exatamente. Esse papel social que o tráfico faz é semelhante àquele marido que bate em mulher e quando ele bate demais, ele também a leva para o pronto-socorro. Ele vai à farmácia, compra coisa e faz os curativos dela, que ele mesmo bateu. É interessante, existe um fator psicológico aqui, Lede, eu não esqueci da sua pergunta, não vou respondê-la, que o algoz, ele tem uma necessidade de manter a vítima dele sadia para ele poder continuar batendo. Porque se ele já mata a vítima de princípio, com quem que ele vai brincar de maldade amanhã? A menos que ele consiga outra. Então, por isso que alguns homens, antes de matar a mulher, eles primeiro espancaram por muitos e muitos dias, e muitas mulheres que o marido bate em casa, ele mesmo bate, ele mesmo cura. Porque ele vai depois, ele bate, depois ele chega com flores. Engraçado, o perfil é um perfil psicopático, eu diria, uma psicopatia. É o mesmo comportamento daquele camarada que bate na mulher, é o desse algoz social. Porque ele bate na comunidade, ele oprime a comunidade, depois ele vai e distribui cesta básica. E para se fortalecer, existem alguns estudiosos que estão escrevendo muitos livros sobre essa campanha que já está tendo do Oriente contra o Ocidente. E o Ocidente não está percebendo. Por quê? O Ocidente está perdendo alguns valores básicos que nós temos aqui. Vou te dar exemplo. Família, pudor, moral. É um universo muito psicodélico que os mesmos que vão falar contra a pedofilia aplaudem uma cantora de ficar rebolando seminua diante de crianças. Peraí, não faz sentido isso. Porque você está a erotizar a criança. Nós tivemos por muito tempo no Brasil uma apresentadora de TV que erotizava a criança em tudo enquanto era programa infantil dela e começou sua vida com um programa que tinha cena de pedofilia e é aplaudida como sendo a rainha das crianças. Então, nós estamos sendo assim psicodélicos na nossa forma de raciocinar. Então, o Oriente perdeu essa veia, essa mão. A gente coisifica a mulher, a gente fica agora valorizando a mulher pelo traseiro. A mulher hoje que rebola, que
que anda seminua, ela é agora é uma mulher, como é que eu poderia dizer, bem resolvida, bem resolvida. É um modelo para os demais. O camarada hoje também que é pervertido é o garanhão, é aquele camarada que faz mesmo e acontece. Você está entendendo? Então, quer dizer, a gente foi alimentando essa coisa toda e fomos desconstruindo A famílias, gente fomos desconstruindo. está construindo essa realidade aí. Exatamente. A gente está construindo a destruição, Exatamente. construindo o caos. Aí o que acontece? Eles lá do outro lado, eles estão reforçando o que nós estamos destruindo. Porque no mundo, agora eu vou elogiar, eu critiquei, agora eu vou elogiar. No mundo muçulmano, as famílias são constituídas. Tem pai, mãe e os filhos. Filho respeita pai, filha respeita mãe. Um filho não pode falar alto com o pai. Ai de um menino muçulmano que alterar a voz para a avó dele. Ó, você está entendendo? Eles vão para a mesquita. Mesmo que alguns deles sejam secularizados hoje, mas ainda tem aqueles valores da mesquita, da oração, de Alá, respeito pelas coisas sagradas. Você nunca vai ver um muçulmano fazendo piadinha com o Alcorão e nem tolerando piada Não com. tolerando, é Ele nem verdade. faz, nem tolera. Aqui a gente tolera. Jesus vira marca de sabão, Jesus vira piada da internet, o pessoal vai lá e faz piada de Jesus e muitos cristãos aplaudem. Eles já viram isso. Então, na cabeça deles, o Ocidente é o eixo do mal. Eles começaram a invadir a Europa através da migração. Hoje você tem uma Europa islamizada, É cheia de verdade. mesquita para todo lado. O prefeito de Londres é muçulmano, o prefeito de outro lugar é muçulmano. Eles estão ocupando território, ocupando território, A ocupando França território. está dominada, né? Exatamente. E do lado de cá, o mesmo grupo que destrói toda a família, todas as bases e tudo mais, se alia a uma ideia de Gramsci, que é justamente colocar nas crianças a quebra desses valores e, por conveniência política, se ajunta com eles, como a gente está vendo hoje a representação da Rússia e da China com eles. Por quê? Rússia e China são ateus. Mas por que estão unindo com eles? Porque querem derrubar o Ocidente, os Estados Unidos da América. Então, eles estão infiltrando, estão vindo, estão colocando a ideologia e existe uma guerra ideológica contra o mal. E nós não estamos preparados para enfrentá-la, não só do ponto de vista militar, mas do ponto de vista ideológico, porque os nossos jovens não sabem mais o que acreditam. Você sabe que na época do Estado Islâmico, houve um grande número de jovens americanos que se alistaram voluntariamente para ir para o Estado Islâmico. E sabe qual era o perfil desses jovens? Jovens que ficavam o dia inteiro em casa, entregues à internet, com pai e mãe fora, porque tem que ganhar a vida. Aí sai para trabalhar, a criança é criada sozinha pela internet, e esse perfil, mas foram dezenas e dezenas de jovens, meninos e meninas, que abandonaram a casa e migraram. Eu tenho conhecimento disso. Inclusive, eu trabalhei num campo de refugiados sírios, e quando você escuta, Leda, eu imagino você com seu expertise jornalístico, que eu não tenho, eu já me emocionei, você ali naquele campo entrevistando como eu entrevistei, como leigo, eu não sou formado em jornalismo, pessoas que foram vítimas da crueldade no estado da Síria, ali na Síria. Um deles, vou contar só um, sem revelar o nome, que ele tem um ódio tremendo hoje do Islã, e é muçulmano, nasceu como muçulmano. Ele estava voltando da faculdade, jogador de futebol, jogava muito bem, queria uma carreira de jogador e estava fazendo direito. Quando ele voltou, o grupo paramilitar, como você tem o Hezbollah lá no Egito, perdão, no Líbano, você tem o Hamas, tinha esse grupo paramilitar lá, porque tinha o al-Bashar al-Assad lá, e tinha o outro grupo. Então tá assim, quem é você? De onde você está vindo? Eu falei, eu estou vindo da faculdade. Não, você deve vir da faculdade, não. Você é espião. Ele falou, não sou espião. Eu não sou espião, você é espião sim. Por que você não está lutando com a gente? Bateram nele e falaram, você não vai mais para a faculdade. Você vai se alistar e lutar conosco. Senão nós vamos fazer um inferno na sua vida. Ele falou, pois faça o inferno na minha vida, eu não vou lutar com vocês. Leda, eles bateram tanto nele, quebraram todos os dentes da boca dele, quebraram
pé dele, e depois que eles quebraram os dedos dele, da mão do pé, e quebraram todos os dentes, eles davam por dia para ele uma azeitona para comer. E ele ficava chupando aquela azeitona ali, que não dava, e com a unha. Assim, eles arrancaram as unhas dele também, para que ele não tivesse nenhuma fazer isso. Eu conheci esse rapaz, sabe? Hoje ele manca de uma perna, ele não pode mais ser. Hoje ele está trabalhando lá no campo de refugiados com crianças, ensinando futebol para elas. Um companheiro que estava junto com ele ali foi tomado pelo exército para lutar à força e um dia deu uma louca nele, que ele estava atirando em mulheres e crianças, ele jogou a arma para cima e saiu correndo em zigue-zague e conseguiu atravessar a fronteira e está no Líbano hoje. Então, quando você vai ouvir essas pessoas, você entende que muitos que estão hoje com uma arma em punho, lutando ao lado do Hamas, eles não escolheram o lado do Hamas. Eles estão como esse sujeito, falando assim, ó, ou você luta, ou senão eu vou matar sua mãe, seu pai e botar fogo na sua casa. E muitos no sul vão me dar a arma que eu luto. Mas nem todos os combatentes do Hamas concordam com a ideologia do Hamas. Eles estão sendo obrigados. Isto, eu não vejo jornalistas contando, eles não vão lá entrevistar esse pessoal. Tem uma jornalista americana, estou tentando lembrar o nome dela, que ela escreveu um livro denunciando, ela era cristã no Líbano, libanesa, hoje ela está nos Estados Unidos, é uma correspondente lá, fala muito bem inglês, e ela fala o que ela sofreu as barbáries quando os palestinos, nos anos 70, pegaram uma parte do Líbano, e eu fui ao Líbano, eu vi realmente, tem alguns libaneses lá que não suportam os palestinos lá, e agora o Hezbollah fala que quer defender os palestinos. Ela falou que ela sofreu com policiais. E o Hezbollah domina o Líbano, né? Tem um homem do Hezbollah na porta do museu. Exatamente. Né? Tem uma cidade lá, perto do Vale do Beca, lá, que tem uma mesquita, e nessa mesquita tem um símbolo de Jerusalém com um míssil em cima de Jerusalém, sabe? Então, quer dizer, desculpe-me, eu não estou falando aqui de uma questão de, eu sou política de direita, de esquerda. Eu estou falando, eu estou defendendo um grupo de terrorista ou não estou defendendo um grupo de terrorista? O detalhe é muito mais sério e as pessoas não estão percebendo, sabe? A guerra tomou proporções gigantescas, porque ela vai muito além da guerra, né? Tem uma guerra por trás da guerra. Exatamente. Que é essa de demonizar a família, de desvalorizar o pudor, a honra, não é? A família, as tradições, de mudar o olhar sobre o mundo. Meu Deus. Eu não sei onde a gente vai parar. Também ninguém sabe. É a intervenção definitiva de Deus na história. Porque, veja bem, eu sou um homem que eu ganho a vida com a educação, porque eu dou aula. Mas até da educação eu já tenho cá as minhas dúvidas da competência dela. Não estou agora jogando fora o papel importante da educação. Mas quando eu olho para o passado, o que era a Alemanha dos anos 30? Era uma Alemanha que, apesar de ter saído fracassado da Primeira Guerra Mundial, era uma Alemanha que tinha Goethe, que tinha Wagner, que tinha Heidegger, que tinha uma língua tão filosófica que o alemão você não traduz, você explica as palavras, porque não tem uma tradução exata. A Alemanha, com toda essa cultura ali de Münster, das grandes universidades, essa Alemanha não percebeu o Hitler surgindo ali. Será que nós somos mais espertos que os alemães? Então, a educação por amor da educação, ela é um pouco perigosa, porque hoje eu vejo, sabe, a intolerância nas universidades públicas. Nossa. Quando eu vejo jovens vociferando para o outro assim, cai fora daqui, você não é bem-vindo, assim, numa universidade pública. E é interessante que são pessoas que dizem estar defendendo bem. O mesmo que vai fazer uma passeata pedindo cotas para nós negros, o mesmo que vai na passeata pedir cotas para os negros, é o que vocifera para o colega em sala de aula, sai fora daqui, você e sua laia, você não é bem-vindo aqui, nós te odiamos. A mesma pessoa, só porque esse colega tem uma linha de pensamento diferente. Político diferente. É impressionante isso. A intolerância foi das coisas que mais avançou no mundo, né? Dos sentimentos que mais avançou.
é uma intolerância em nome do bem, porque É, é a mesma pessoa que defende o direito do gay, do negro, da mulher, do índio, não sei o que e tudo mais, é o mesmo que vai depois detonar com o outro, porque talvez ele tenha um pensamento de direita, é, porque ele tem um pensamento... porque não é da mesma ideologia. É Exatamente. muita loucura, é muita contradição, né? Ou Exato. muita hipocrisia, já não sei mais. O apóstolo Paulo escreveu uma coisa interessante para Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 5, Paulo falou o seguinte: lembre-se, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque as pessoas serão avarentas, jactanciosas, arrogantes, blasfemadoras, inimigas do bem, desafeiçoadas, antes amigas dos prazeres que amigas de Deus. Portanto, Timóteo, foge também desse, porque elas, essas pessoas que ele descreve com esses adjetivos tão horríveis, elas terão aparência de piedade, negando-lhe, no entanto, o poder. É interessante que ele faz uma lista de características hediondas dessa geração dos últimos tempos: desafeiçoados, ingratos, irreverentes, sem domínio de si, implacáveis, caluniadores. A lista é desse perfil aqui. E no final diz, tendo aparência de piedade. É. Olha, eu nunca vi alguém descrever tão bem o nosso tempo, porque hoje as pessoas querem um Hitler com cara de Madre Teresa de Calcutá. Meu Deus, que coisa mais perigosa ainda do que o próprio Hitler, né? É um Hitler com cara de Madre Teresa de Calcutá, sabe? E a gente está vendo aí tudo muito bonzinho e tudo, e a mão que bate, assopra. E como eu falei, se eu fosse da área de psicologia, eu ia querer estudar mais sobre isso. Porque o Eric Fromm, que escrevia muito sobre o comportamento humano, sobre Sentimentos. ele fala dos impérios do horror. E ele fala, assim, num diálogo até interessante, que parece um pouquinho com as ideias do Jung, porque o Freud trabalhou muito a individualidade, a psique do indivíduo. Uhum. O Jung falou, não, peraí, mas existe uma questão coletiva aqui que o Freud nega. O Jung fala, nós temos um inconsciente coletivo, aquelas coisas. E depois o Eric Fromm vai navegar nessa área, também falando do Império do Terror, onde você consegue quase passar um traço psicobiográfico de uma multidão. Aí você tem a teoria das janelas quebradas, etc., que aí você leva uma massa a ter um pensamento homogêneo em relação a um determinado elemento, e a gente vê que são comportamentos muito parecidos com o psicopata que eu descrevi, que bate na mulher, e depois que bate, Depois leva o remédio. leva remédio e leva flores. E pior, ele leva remédio, leva flores e fica bonzinho. Toda mulher que apanha de marido, desses maridos loucos aí, pode olhar que o padrão é muito parecido. Ele, durante alguns dias, ele fica o melhor homem do mundo. Ele fica carinhoso. Na hora do sexo, ele é carinhoso com ela. Ele entrega flores. Ele fica uns 3, 4 dias assim, um outro homem, a ponto até dela acreditar que ele mudou. Ele mudou. A ponto de se tirar a queixa que ela tinha dado. Depois de 3, 4 dias, aí ele volta ao vício e bate nela, e bate, surra, depois leva o remédio, depois, sabe, ameaça É psicologicamente. recorrente. É recorrente, é a mesma coisa, a gente vê. É um grupo que ele fala de amor, ele fala de aceitação, ele critica as intolerâncias, é proibido proibir, Deus não julga. Aí quando mistura com religião é pior, porque você vê aquelas sandices do tipo, Deus não julga ninguém. Não o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia vai trazer juízo a todos, vivos e mortos. Deus julga. Deus não condena, ele vai condenar. Você acha que Deus vai ficar vendo essa atrocidade e fala assim, tadinho. Então cria essas caricaturas de Jesus e de Deus, fala bonzinho e tal, aceitação, integração, só que depois ridiculariza o outro, desumaniza o processo de desumanização do outro. Realmente, nós estamos vendo... E, ao mesmo tempo, em nome do amor. Agora, eu falo aqui uma coisa que eu queria deixar claro para você e para todos aqui. Eu citei a Bíblia, mas a sua pergunta, você, como jornalista, você é excelente. Você faz a pergunta e já respondeu e ainda continua refletindo sobre ela. Você várias vezes falou assim, mas e aí? O que será de nós e tudo? Olha, Anne Frank, ela escreveu no diário dela uma das últimas frases do diário de Anne Frank, que ela escreveu,
e pouco tempo depois disso ela foi tirada do apartamento e foi para o campo de extermínio. Ela escreveu assim: por alguma razão, eu ainda acredito na humanidade. Sabe por que eu ainda acredito? Eu vou dizer a você por quê, Leda. Porque tem pessoas como você. E aqui eu não estou fazendo nenhuma panfletagem, nenhum tipo de como falo assim, politicagem. Existem pessoas do bem. A gente não pode deixar que o barulho do mal nos ensurdeça para perceber o sussurro do bem. É que o bem, ele não é espalhafatoso. A luz, ela não é escandalosa. A luz é luz. Ora, se você estiver num quarto completamente escuro, basta ligar o celular e a escuridão vai embora. Mesmo sendo menor do que a extensão do quarto escuro. Sabe? Vamos parar um pouquinho para ouvir o sussurro do bem. Existem pessoas que estão voltadas ao mal, mas existem pessoas voltadas ao bem. E quando muitas vezes, eu entendo a pergunta, porque nós não estamos acostumados com a dor, com o sofrimento. Quando a gente é tentado a perguntar: Senhor, de onde vem tanta maldade? Olhe para Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi. Olhe para aquela senhorinha que está indo trabalhar firmemente, juntando todo o dinheiro para pagar a faculdade de medicina da filha, lavando roupa. Olhe para aquela senhora. Olhe para aquele trabalhador humilde e faça a pergunta diferente: Senhor, de onde vem tanta bondade? Porque quando acontecem esses crimes, a nossa tendência é perguntar: Senhor, de onde vem tanta maldade? Mas eu estou me exercitando a fazer a pergunta inversa. Se apesar de tudo isso, ainda existem pessoas do bem, Senhor, de onde vem tanta bondade? E ainda que eu não obtenha a resposta, eu posso tomar uma posição. Senhor, eu não sei de onde vem tanta bondade, mas eu quero ser assim. De onde vem uma capacidade de Anne Frank de, apesar de tudo escrever, eu ainda acredito na bondade dos homens? Por que ainda existe Anne Frank, apesar do nazismo? É porque o bem, de uma maneira miraculosa, ainda está nesse mundo. E Ainda se sobrepõe ao mal, né? Exatamente, e sem nenhuma soberba espiritual, eu quero fazer parte desse. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Ai, que bom que foi ouvir você. Nossa, você não sabe o presente que você está dando para a gente, para todos nós, mais de 4.000 pessoas, tendo esse alento de te ouvir. Quero ouvir mais vezes, hein? Vou ficar te explorando um pouco, tá bom? É um prazer. Eu já falei com o Duda, eu quero um dia ter o privilégio de trazer vocês aqui para conhecer o Museu de Arqueologia. Depois a gente vai conversar. Pois eu quero ir. Tá bom? Quero ir com muito prazer. Muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar, pela sua esperança, pela sua palavra, por ainda acreditar na humanidade. Exatamente. E não estou sozinho, você está aí. Estamos juntos nessa. Pessoas que certamente não estão acompanhando a gente por mera curiosidade. É porque elas também estão procurando um raio de luz em todo esse cenário caótico. Então nós temos pelo menos 4.112 pessoas aqui. Que bom, né? Que bom. Muito obrigada. Um grande abraço. Uma boa noite. Um abraço com Deus. Um abraço para a Laura também. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.